Bom dia, família Eve. Bom dia, amigo visitante. Eu sou o Tom e essa é a EBD da Igreja Evangélica de Vliara. Hoje é o último domingo do mês de setembro. Em outubro, nossa igreja está se preparando para retornar aos cultos presenciais, mas não existem planos ainda para o retorno da EBD presencial. Então, por algum tempo mais, nós vamos continuar tendo encontros virtuais. E eu estou aqui hoje para dar continuidade ao tema que nós estamos discorrendo já nas últimas semanas, na revista da editora Cristã Evangélica, cujo título é Quão Grande És Tu, e que fala do estudo das doutrinas de Deus. E eu hoje trago para você a reflexão número 8, a lição número 8, que fala sobre os nomes primários de Deus. Então, você é muito bem-vindo, e nós vamos passar alguns minutinhos juntos, refletindo a respeito dos atributos de Deus revelados nos seus nomes. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve filhos, mas a experiência de você escolher nomes para alguém é muito interessante. No meu caso, por exemplo, meu nome é Wellington, e eu sou chamado na igreja carinhosamente de Tom. O meu nome, eu pesquisei para saber qual é o significado dele, e ele diz o seguinte, que o Wellington é aquele que nasceu em família nobre, que não é o meu caso. Até considero a minha família nobre, viu, irmãos? Mas são nobres do Nordeste do Brasil. É um outro tipo de nobreza que a minha família tem. Ou que é nascido em família nobre, ou que nasceu próximo às águas, que também não é uma realidade para mim, porque eu nasci aqui em São Paulo, sempre morei em Osasco. Mas esse é o significado do nome Wellington. É muito interessante. O meu pai assistiu a um filme onde dois personagens tinham esse nome, o Wellington e o William. E ele gostou tanto que batizou o primeiro filho de William, eu sou filho do meio, Wellington, em função de uma afinidade com o nome. Já o nome da minha irmã, diferente. Meu pai também tinha um nome para dar para ela, minha irmã caçula, mas eu, com 4, 5 anos, me apaixonei pelas filhas da pirueira escolar que me levava para a escola. Olha só, irmãos. E ela tinha 2 filhas gêmeas, então era uma paixão dupla. Chamava Paula e Patrícia. E meus pais e meus tios contam que eu fiquei com febre, porque gostaria que minha irmã se chamasse Patrícia, e minha tia também estava grávida na época. Minha irmã e minha prima têm alguns dias apenas de diferença. Elas nasceram em outubro, estão prestes a comemorar aniversário no mês que vem. E foi tão intensa meu apelo para que os nomes dessas crianças, né, porque paixão infantil, fosse dado para elas, que minha irmã chama Patrícia e a minha prima chama Paula. E eu estou aqui contando porque são curiosidades a respeito de nomes. O meu filho, Miguel, eu sempre pensei, desde criança, não sei porquê, porque não é um pensamento comum, mas desde muito cedo eu tinha na minha mente que se eu tivesse um filho homem, ele se chamaria Miguel, era um nome que eu sempre gostei. Quando nós engravidamos, meu filho hoje tem 5 anos, o nome Miguel já estava nas paradas de sucesso. Era um desses nomes que estão na lista dos nomes mais atribuídos do ano. Miguel, Arthur, Davi, são os nomes aí que hoje são muito comuns. Você vai para uma escola infantil, e principalmente nessa fase de 5, 6 anos que meu filho tem, e você vai ter lá aquele grupo que chama Davi, aquele grupo que chama Miguel, aquele grupo que chama Enzo, né? Tem alguns nomes que vão, pela moda, vão se tornando mais populares. Não foi o meu caso, não foi por conta da popularidade do nome, eu já gostava muito, mas quando a gente engravidou, o nome Miguel, todo mundo estava colocando o nome de Miguel em seus filhos. Mas eu já tinha esse nome comigo, a gente até fez um exercício, chegamos em uma lista com 8 nomes, e como o nome Miguel chegou nessa lista, eu não tive dúvida, foi ele. Mas ele disputou com o Tiago, disputou com o Arthur, disputou com o Tomás. Os pais atribuem nome aos filhos muito por afinidade, porque gostam, ou porque consideram o significado do nome algo relevante e querem que o filho tenha essa simbologia. O nome do meu filho, Miguel, ele tem origem hebraica, e ele diz, quem é como Deus? Quem se compara como Deus? Mas eu confesso, irmãos, que não foi por este motivo que eu dei o nome para o meu filho. Eu realmente tinha esse nome no meu coração desde a minha infância. Um nome que eu gostava, e com prazer coloquei no meu filho. Nomes
normalmente, quando os pais atribuem nome aos filhos, eles querem atribuir aquela característica, aquele símbolo que o nome tem. Ó, ele passou aqui, né? É aquele símbolo, né? Aquele significado que o nome tem, eles querem atribuir ao filho. Mas, na verdade, isso não se torna uma realidade. No fim, os filhos vão crescer, vão ter o seu próprio caráter, suas próprias personalidade, fazer suas próprias escolhas, e nem sempre o símbolo, o significado do nome vai se conectar à pessoa de fato. Então é muito interessante porque nós, quando falamos de nomes, é muito comum você dizer, puxa, eu conheci uma pessoa com esse nome que me fez tanto mal e eu não gosto desse nome. Nós assumimos, né, a personalidade das pessoas nos nomes. Então, muitas vezes a gente fala, puxa, olha, esse nome é tão bonito para alguém que está grávida, e a pessoa fala, não, eu conheci uma pessoa que era tão chata e tinha esse nome, não quero. Então, é muito comum. Eu estou falando isso porque o tema do estudo dessa manhã são os nomes primários de Deus. Por que nomes primários? Porque Deus tem nomes, a Bíblia atribui a Deus nomes compostos. Mas nessa manhã eu quero me ater aqui aos nomes primários de Deus. E diferente dos nomes que nós damos às coisas, né, nós damos aos nossos filhos, ou é muito comum que as empresas façam estudos para dar nomes às marcas, nomes a bairros, nome às empresas, porque o nome é carregado de simbologia. Mas o homem, ele atribui simbologia ao nome, mas não necessariamente aquilo que ele nomeou corresponde ao significado do nome, que é o que acontece com o ser humano. Mas é diferente da Bíblia, porque os nomes pelos quais a Bíblia apresenta, e nós cremos que a Bíblia apresenta nomes através do Espírito Santo, são nomes que falam de características de Deus que são comunicadas para nós. Então, são nomes que falam a respeito do caráter de Deus. Por isso, diferente dos nomes que os homens têm, os nomes que a Bíblia atribui a Deus são nomes que nós devemos considerar o significado, porque eles revelam o caráter, a personalidade e quem é o Deus que nós adoramos. E aí, eu quero falar com vocês a respeito dos 4 nomes primários. E eu vou falar primeiro do nome mais conhecido. E eu já quero contar uma coisa para você que você não vai acreditar. O nome de Deus não é Jeová. Se você tem um amigo, uma amiga, um parente que seja da igreja dos Testemunhos de Jeová, ou se você já foi abordado por eles na sua casa, e eles sempre que abordam alguém no trabalho missionário que eles fazem, eles perguntam, você sabe o nome de Deus? Normalmente a gente responde, é Jeová. Na verdade, isso não é verdade. Jeová é uma forma de expressar o tema Yahweh, que tem origem hebraica. E aí eu quero contar para vocês de onde vem esse nome, porque é um dos nomes mais antigos de Deus. Moisés, quando ele estava vivendo no deserto, então lembre-se, né, Moisés nasceu de uma mulher hebraica, mas como ali começaram a matar os filhos pequenos dos hebreus, a mãe, num ato desesperado de salvar o filho, coloca ele numa cesta e coloca ele no rio Nilo. E ele acaba, obviamente, seguindo os desígnios de Deus, nas mãos da filha de Faraó, e ele é criado os 40 primeiros anos da sua vida ali no palácio. Depois disso, quando ele descobre a sua identidade, ele vai para o deserto e ali ele passa mais 40 anos como pastor. E neste momento, Deus o convoca a ser o libertador do povo, que o povo hebreu era escravo no Egito. E ali naquela convocação, Moisés, quando ele está diante de Deus, que está se manifestando ali na sarça ardente, e que Deus se manifesta e atribui a ele a missão de ser seu representante, de falar em seu nome perante o faraó para libertar o povo, Moisés faz uma pergunta inusitada. Por quê? Porque Moisés viveu no Egito, e ele conhecia o sistema religioso do Egito, que tinha muitos deuses. Ele conhecia o cenário, o contexto idólatra em que o povo hebreu estava inserido. Então ele fez uma pergunta, mas qual é o seu nome? Em nome de quem eu vou lá falar com o faraó? É interessante, porque Moisés, não é uma pergunta sem sentido. Moisés sabia que existiam muitos deuses no panteão egípcio. Horus, Osíris. Era uma nação, uma sociedade bastante idólatra. Tinha um panteão muito grande de deuses. Deuses que cuidavam da agricultura, deus do sol, deus dos animais. Então, havia um panteão muito grande de deuses. E o povo hebreu não sairia ali, não se movimentaria se não conhecesse de que Deus estava sendo falado. Então Moisés pergunta, mas em nome de quem? Você disse que eu devo me apresentar como seu representante perante o faraó,
ordenando que seja libertado o povo, mas em nome de quem eu vou fazer isso? E aí Deus responde de forma muito clara, manifestando o seu caráter, mais do que manifestando no nome, ele manifesta o seu caráter. Ele diz que ele é, eu sou quem eu sou. Então, ele responde como sendo, eu sou. Mostrando qual é o seu caráter eterno. Eu sou, eu estou. Eu sou Deus. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de nada para me caracterizar. Eu sou soberano. Eu sou autossuficiente. Não existe nada que me complementa. Eu sou o que sou. Este é o Deus que você vai dizer para o faraó e que vai dizer também para os hebreus, que está libertando eles. Isso fala muito do caráter de Deus. E essa expressão, eu sou como sou no hebraico, gerou aquelas iniciais, o Y, o H, o W e o H de novo, que normalmente é expressado como Yahweh, Jeová. E é daí que vem a expressão Jeová. Mas vamos ser sinceros, Jeová assim, é uma portuguesada da coisa, que não tem relação direta com o nome hebraico, a raiz do nome mesmo, ok? Mas Jeová vem daí. E o que significa Yahweh, Jeová? Eu sou quem sou, eu sou o Senhor, eu sou soberano. É isto que este nome quer dizer, Senhor. E ele está se fazendo referência ao próprio Deus. Você vai notar uma curiosidade. Toda vez que a sua Bíblia estivesse escrito Senhor, com todas as letras maiúsculas, é porque no original estava escrito Yahweh. O Y, o H, o W e o H de novo. Então, alguns tradutores e o próprio povo judaico considerar aquele nome santo, né, um nome com uma santidade muito grande, e não usá-lo rotineiramente, comumente, então passou-se a se traduzir este nome como Senhor. E aí, para poder diferenciar de Senhor comum, ou de Senhor com uma letra maiúscula, Senhor, com todas as letras maiúsculas, que está na sua Bíblia, está se referindo ao nome de Deus, Yahweh, a sua revelação como eu sou, quem sou, como Senhor. E esse nome especifica a sua presença. Eu sou é o Deus que está presente. E isso é importante hoje, neste momento em que nós estamos fazendo uma EBD virtual, justamente porque o mundo está enfrentando uma crise com uma doença, né, o coronavírus. Nós já estamos em isolamento há mais de 5 meses em nossas casas. É um contexto de saúde pública, mas também é um contexto político, é um contexto espiritual, é um contexto emocional, é um contexto financeiro, que abarca todas as famílias. E nesse momento de tantas dúvidas, é importante nós sabermos que Deus que nós cremos é o Deus que se apresenta como eu sou, aquele que está presente sempre, aquele que é, que era e que há de vir. É como Deus se apresenta. Então esse é o primeiro nome, Yahweh. Depois disso, nós temos um outro nome que a Bíblia atribui a Deus, que é um nome primário, que é Elohim. Elohim, ele significa Deus criador, Deus poderoso, Deus forte. Só que há uma curiosidade. Elohim é uma palavra no plural. E ela não é exclusivamente usada para falar de Deus, do nosso Senhor, de Yahweh. A palavra Elohim era usada comumente na sociedade, principalmente no Velho Testamento, quando se falava os deuses. Porque Eloá é Deus, Elohim são deuses. E quando alguém queria falar de os deuses daquela cidade, o termo correto era Elohim. Então, por que esse nome é usado para falar de Deus, que é um Deus único? Em parte, nós acreditamos que ele já estava fazendo menção à natureza superlativa de Deus, ou seja, que na divindade única e exclusiva de Deus, nós temos a figura do Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Mas também fala de Deus como intensidade. O nosso Deus é o Elohim. Ele é acima de todos os deuses. Ele é muito mais que qualquer outro Deus que o homem possa ter inventado. Então, Elohim se tornou uma forma de fazer referência ao nosso Deus. O terceiro nome é um nome que você, com certeza, já viu ele, principalmente quando cristãos abrem lojas, restaurantes.
El Shaddai. Eu já vi escolas El Shaddai, eu já vi igrejas El Shaddai, marca de roupas El Shaddai, restaurantes, lojas. El Shaddai é um nome e que os cristãos gostam muito. E por quê? Porque El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, o Deus poderoso de Jacó. Ele fala do poder supremo de Deus sobre todos nós. E é outra forma de Deus se revelar a nós. Porque ele é um Deus presente, ele é o eu sou, ele é o Deus que era, é e há de vir. É o Deus que ele coexiste em si mesmo, ele não depende de nada, ele é soberano, ele é supremo, ele é onipresente, onipotente. Não há nada que a gente possa colocar que incremente alguma coisa a respeito de Deus. Não, ele é completo. A sua plenitude magnífica está representada na primeira forma como ele se representou. Yahweh, eu sou. Depois, Elohim é intensidade. Deus criador, Deus poderoso, Deus forte. Faz referência ao Deus que nós cremos, que não é fruto da imaginação humana, mas é o Deus que criou a terra, que nos criou e que tem um plano para cada um de nós. Esse é o Deus Elohim, intensidade. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos em Deus Todo-Poderoso, e El Shaddai é muito popular também, porque ele é muito mal utilizado, né? Tá muito também em adesivos de carro, tá muito em estampa de bonés e camisetas de evangélicos pelo Brasil e mundo afora, porque as pessoas querem expressar que Deus é todo-poderoso, eu posso fazer qualquer coisa em nome deste Deus, e que não é verdade. Deus pode todas as coisas, mas ele é soberano e ele age conforme a sua vontade, não sobre a nossa. Mas ele é um Deus todo-poderoso, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Este é o Deus que, com apenas algumas palavras, deu forma ao mundo que nós existimos. Esse é o Deus que cuidou e conheceu a cada um de nós no ventre da nossa mãe. Este é o Deus todo-poderoso. Se você pensar em toda a água deste mundo, que dá 8 octilhões de litros de água, pense que esta quantidade enorme de água que nós temos na Terra não passaria de uma gotinha na mão do nosso Deus, porque ele é todo-poderoso. É assim que a gente deveria pensar a respeito de Deus. O quarto nome é Adonai, que Adonai passou a ser usado muito pelos judeus na época, que não queriam usar Yahweh, porque eles consideravam aquele nome sagrado e que ele não deveria ser pronunciado por pecadores. Então, para não falar Yahweh, Jeová, né, que é aquele YHWH, eles passaram a falar Adonai. E o que significa Adonai? Adonai significa Senhor. No Antigo Testamento, Yahweh é muito utilizado quando é para tratar, quando Deus está tratando com o seu povo, com o povo de Israel, mas quando Deus está tratando com os gentios, a palavra Adonai nos originais é que é mais utilizado, porque ele ali, então ele se apresenta como o Senhor. Existem outras formas que a Bíblia atribui nomes que ele atribui a Deus, mas aí são os nomes compostos que nós não estamos falando nesta manhã. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Eu aqui estou me contendo aos nomes primários. E por que é importante nós estudarmos sobre nomes? Porque são as formas pelas quais Deus vai estabelecendo comunhão com o seu povo. Quando ele se nomeia para o seu povo. Quando ele transmite para nós características do seu poder e do seu caráter através do nome que ele revela para nós. A Bíblia dá diferentes nomes, porque Deus ele é tão amplo que ele não cabe numa única palavra e seus múltiplos significados, as múltiplas formas de nós falarmos a respeito das características de tudo que Deus é e do que ele significa, precisou de mais de um nome, e é por isso que na Bíblia nós vemos mais de um. Mas eu queria me ater ao nome Yahweh e ao nome Elohim, Deus Criador, e ao nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, para encerrar a escola bíblica dessa manhã com uma mensagem de esperança. É sobre a palma das mãos deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus eu sou,
deste Deus Criador que nós estamos neste momento tão difícil da nossa sociedade. Ele transmitiu o seu nome, ele transmitiu sua característica para nós. E isso traz para nós não só uma questão de nomenclatura, porque nem é tão comum que nós usemos. Nós cristãos, já da era Novo Testamento, nós somos convidados a nos relacionar com Deus num grau de intimidade muito maior. Não é comum que dentro das igrejas cristãs nós pronunciemos nomes como Yahvé, Jeová, ou Adonai, El Shaddai. Nós somos convidados a ter uma relação mais íntima com Deus, então nós somos convidados a chamá-lo de Pai. Por meio de Jesus, Pai é o nome de Deus para nós. Como é o nome de Deus? Para você que é cristão, renascido pela fé em Jesus Cristo, o nome de Deus para você é Pai. Ele é nosso Pai. Nós somos convidados a ter uma relação mais íntima, e por isso nós estamos mais habituados a nos referir ao nosso Pai, como Senhor e como Rei. Porque essas três representações cobrem tudo aquilo que Deus é para nós. Ele é o Rei do universo. Então, quando nós nos chamamos de Rei, ali estão o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus Criador, mas ele também é nosso Pai. E ele é nosso Senhor, porque, uma vez sendo nosso Rei, estamos sob a sua soberania, sob o seu senhorio. Então, nós, igreja, não temos o hábito de usar muitos desses nomes, mas é importante que nós conhecemos. Por quê? Porque foi a própria Bíblia que revelou a Deus dessa forma, e ela comunica aos seus filhos características e o caráter de Deus, que é todo-poderoso, que está em todos os lugares, que é presente, que é criador e que é salvador. Que nessa manhã, é um tema muito curto, que nós possamos refletir sobre isso, porque eu sei que amanhã, segunda-feira, mais um mês que está se encerrando, o ano de 2020, que foi um ano atípico, está se aproximando do fim. Olhamos para o futuro com muitas perguntas, muitas incertezas, e talvez você, eu, com muita insegurança. Mas eu digo para você, que não são as circunstâncias em que nós estamos inseridos que definem como nós devemos nos relacionar com elas, mas é justamente no Deus que nós cremos. Yahvé, El Shaddai, Elohim, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Eu Sou, Deus Presente, é na garantia deste Deus que nós seguimos para o futuro em paz, apesar das tantas preocupações que nós estamos enfrentando. Nesse domingo, essa é a minha oração, para que Deus abençoe você, que a sua fé cresça no significado e no caráter do Deus que nós adoramos. Porque é este quem Ele é, o nosso Deus poderoso. Que Deus te abençoe. Que Jesus, que também é o nome de Deus, hoje para os cristãos é Jesus. Mas essas características, esses nomes que foram comunicados hoje, com o qual nós refletimos, trazem a nós características do poder e do caráter de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada. Daqui a pouco, logo mais, nós temos o culto na IEV. Que a palavra do pregador também, que foi comunicada por este Deus, Eu Sou, que está presente aqui, nos estudos que eu fiz para trazer essa lição para você, e que está presente lá, com o pregador, que também refletiu sobre que mensagem trazer à igreja, sobre aqueles que estarão ministrando louvor. Que Deus abençoe você nestes momentos de adoração, que ainda estamos em virtual e separados. Que Deus abençoe você no seu resto de domingo e na sua semana. Que suas bênçãos sejam derramadas sobre você de diversas formas. É a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.